Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje num dia com acontecimentos muito importantes no campo da política aqui no Brasil, fora do nosso país, além de outros acontecimentos também, que fogem a uma normalidade dos domingos, porque normalmente nesses dias os parlamentos estão fechados, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, os principais líderes estão descansando, estão fora de atividade, mas não está sendo o caso desse domingo. Eu vou comentar com vocês os últimos acontecimentos que estão repercutindo bastante aqui no Brasil e fora do nosso país, além de algumas situações também que misturam o desespero, o mau-caratismo e o cinismo de muitas criaturas aqui dentro do nosso país, diante do que está para acontecer de muito complicado para essas criaturas. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Tá legal? Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, esse domingo está acontecendo uma série de situações, né? Eu quero começar aqui por uma postagem do Inelegível, que está nessa ladainha permanente de tentar mostrar que ele é uma grande vítima dos seus próprios crimes, né? As pessoas que ainda vivem nessa bolha bolsonarista ficam, ele está sendo perseguido, ele está sendo perseguido. Mas vem cá, ele está sendo perseguido sem ter feito absolutamente nada de mal a ninguém? Ele é um santinho? Olha, os criminosos, normalmente, quando são descobertos por terem praticado algum crime, eles também são perseguidos. É natural que isso aconteça. Então, o jogo está sendo jogado. Mas aí se tenta jogar uma cortina de fumaça, né? Pelo menos para iludir as pessoas que já não são mais pessoas que estão dentro de um campo da racionalidade. As pessoas se converteram em membros de uma seita, né? E quando você está nessa situação, não adianta fato, evidência, prova, imagem, nada. As pessoas não vão demover aquilo que elas acreditam nos seus pensamentos fundamentalistas. Então, o Inelegível publicou um vídeo no seu Twitter dizendo que, olha, desde 2015, o texto em cima é esse aqui, ó. Vamos lá. Não é de hoje que o PT deseja eliminar da política Jair Bolsonaro. A campanha começou no mínimo em 2015, como se vê em seu caderno de teses. Então o PT queria eliminar o Bolsonaro? Por que queria eliminar o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro? Ele é um santinho. E aí publicou que o combate a várias situações políticas do nosso país eram necessárias, inclusive combater aqueles que atacavam a democracia já em 2014, 2015, que era o caso do Inelegível. Do Inelegível atual, né? A gente pode ver nessas matérias por que estava sendo questionado ali, ele está sendo pedido a sua cassação. Porque ele atacou uma outra deputada, Maria do Rosário, e todo mundo já sabe da história. Atacou com agressões ali de natureza sexual, enfim, negócio pavoroso, e ele sofreu um alívio, né? Do poder legislativo da época, que não o cassou, e o resultado foi que ele acabou tendo condição de chegar até onde chegou. Mas agora a derrocada está garantida, né? Bom, outra questão também que foi fato, né, para solicitar a sua cassação, foi aquela fala que ele fez quando houve o impeachment, a sessão de impeachment da ex-presidente Dilma, que ele ficou fazendo elogios a um torturador. Isso aí era para ensejar para ele também uma cassação. Então foi por isso que na resolução do partido aqui, que a gente acabou de ver esse trechinho, né, se pedia que se fizesse isso, e era algo que tinha que ser feito mesmo, mas aí ele coloca uma coisa meio abstrata, né, que está sendo perseguido como se fosse alguém potencialmente, né, muito perigoso para interesses, aquelas histórias todas que a gente fica vendo na fantasia dessas pessoas, né. E aí hoje, aqui no canal Plantão Brasil, do meu amigo Thiago dos Reis, ele trouxe aqui uma cena de um bolsonarista que acompanhou o Bolsonaro desde o começo e que está tendo uma visão agora dentro de um campo de racionalidade sobre essa cerimônia, essa manifestação do dia 25 de fevereiro. Ele parece que não está muito contente com o que ele está vendo, não. Aí eu vou compartilhar com vocês também. Vamos lá. Passou 4 anos com a caneta na mão. O que você vai querer fazer agora? Vai iludir de novo a população? Vai manter as pessoas que não têm cognitivo para ficar todo mundo lá? Ele vai vir daqui a pouco, daqui a 2 anos, 3 anos. Rapaz, tem uma hora, meu querido, tem uma hora que você tem que olhar pro game e reconhecer que você perdeu a batalha. Como homem, né? Como homem. Olha, eu perdi
O Lula me botou no bolso, como eu falei que ia acontecer para vocês aqui, ó. O Barba vai botar ele no bolso. E botou no bolso. Ponto final. Aceita que dói menos. Agora vai ficar de novo? É de novo isso? Ah, porque não quer, porque não sei o que lá, porque eu tô sendo perseguido. Tá sendo perseguido e continua no Brasil. Tá sendo perseguido e continua empregado pelo Valdemar da Costa Neto. É isso. Só faz isso com idiota, com bobo, com burro, pelanca. Quem pensa, né, sabe do que tá acontecendo. Agora, vai ouvir o que os de perto que andavam com ele e que ajudaram ele na campanha, em que ele não cumpriu os acordos, as conversas, tudo que foi, cagou na cabeça de muita gente. Isso aí é direto, todo mundo fala isso aí. Você teve 4 anos para poder fazer um governo, e nos primeiros meses de governo, você botou o seu filho para comandar o Twitter da presidência da República. Pô, você deve estar de sacanagem. Aí você agora vai chamar todo mundo para ir para a rua no dia 25, para quê? Pra quê? Pra iludir de novo o povo? Esse povo que já tá fudido, é isso que você vai fazer agora? Vai deixar o Brasil ainda pior, porque o teu salário entra em dia. As tuas contas estão pagas, né? E muito bem pagas, né? Aí agora tu vai chamar o povo de novo pra rua pra criar mais atrito pro país, e já tá um problema, porque na tua mesa não vai faltar comida. E o povo, como é que vai ficar? Porque vai bagunçar, né? Vai bagunçar pra quê? Tu vai testar força agora? Você vai pra rua, sabe por quê? Por causa do ego, né? Você vai pra rua por causa do ego. Bom, então, isso revela bastante que algumas pessoas despertaram desse sono profundo, né? E o que restou para elas agora? É tentar fazer uma movimentação de massas, né, para servir como uma fotografia, como está dizendo a figura do inelegível. Mas poderíamos fazer um desafio, né? Será que eles conseguem levar pelo menos 1/4 do que uma apoiadora de Lula levou agora no sábado passado aqui no Rio de Janeiro, a Anitta? Será que ele consegue? Será que o sonho do Malafaia é ser uma espécie de Anitta política, de arrastar assim, milhares e milhares de pessoas? Ou será que outros personagens também do bolsonarismo estão sonhando com figuras diferentes da Anitta, né? A Anitta ontem levou 800 mil pessoas para as ruas, né? Então, se eles querem uma fotografia do bolsonarismo para dizer que é um apoio ao Bolsonaro, olha, a gente pode pegar fotografias de festas, né, de situações promovidas por simpatizantes de Lula, que tem o dobro, triplo, quádruplo de pessoas. E aí? Significa o quê? Agora o Brasil virou concurso de fotografia para ver quem arrasta mais pessoas para as ruas? Francamente, né? Não dá. Você quer a foto da Ludmilla também com Lula, né, que apoiou Lula, e que levou também uma multidão incrível, né? Bloco de Ludmilla bate recorde com 1.200.000 pessoas. Cantora teve que encerrar a apresentação antes por causa do forte calor. Então está aqui a foto dela também, né? Então esse pessoal deve estar sonhando com isso, né? O Malafaia sonhando em ser a Anitta, o Bolsonaro sonhando em ser uma Ludmilla para arrastar milhares e milhares de pessoas. O Carluxo deve estar sonhando em ser, por exemplo, a Pablo Vittar, né, para também arrastar milhões de pessoas. E por outras razões também eles devem estar com muita inveja, né, desses artistas todos. Nas redes sociais que a gente vê isso aqui, o Dudu Bananinha, tentando aliviar a barra do Bolsonaro, dizendo que a Dilma também fez discurso. Agora eles estão ressuscitando, eles estão pesquisando, gente, eles estão estudando história para ver o que aconteceu no Brasil. O Flávio Bolsonaro também está convocando para o dia 25. Você pode não gostar do Bolsonaro, mas se você ama seu país, não é difícil escolher um lado. Flávio Bolsonaro, Flávio 1512, você podia explicar em algum momento desse, você vai estar na cerimônia, explica para a massa toda, para não ter nenhum tipo de discussão, né, suspeição sobre a sua honradez, como é que foram parar 1.512 depósitos em dinheiro na sua conta. Seria uma coisa legal para explicar, né? Enfim, poderia deixar as pessoas ali com mais discurso para poder defender o clã Bolsonaro. Bom, e aí o fato de hoje de tarde, né, que está circulando e está movimentando a imprensa aqui no Brasil, a internet, e sobretudo os aproveitadores, os abutres, que ficam tentando achar uma coisinha ou outra colar ali para, através de uma situação que é dita pelo presidente da nação, eles fazerem ataques. A do dia, dessa tarde Lula comparação de Israel em Gaza, a massacre de Hitler contra judeus. O que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, afirmou o presidente neste domingo.
E isso está gerando, né, uma série de celeumas. Eu vou colocar aqui para vocês o trecho aqui que o presidente Lula falou para a gente entender exatamente como é que foi o sentido da frase, né? Vamos lá. Anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. A fala de Lula claramente demonstra uma preocupação com algo que está em curso. Nós estamos tendo aqui no mundo uma situação de massacre. Podemos usar outro nome, extermínio de pessoas, bombardeio de pessoas, cerceamento de pessoas para eliminá-las, enfim, irresponsabilidade com a vida de pessoas. Enfim, podemos dar vários nomes, né? Terrorismo contra as pessoas, né? Mas aí o Lula foi na sequência. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Ora, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária para um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. É preciso parar, sabe, de ser pequeno, quando a gente tem que ser grande. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno. Então, essa foi a fala de Lula e a manifestação dele de absoluta preocupação e indignação com o que está acontecendo lá. E aí isso gerou reação imediata, né? Netanyahu diz que fala de Lula comparando Israel ao Holocausto é vergonha e convoca embaixador. Então, estamos aí diante de um comecinho de uma crise diplomática. A questão é a seguinte, como é que se poderia falar dessa situação lá? Como é que poderia se mostrar uma indignação? Como é que se poderia mensurar? Então, a questão é de nomenclatura. Então, o que está acontecendo na faixa de Gaza, então, deve continuar, né, segundo essa visão. Ou as pessoas estão muito chocadas com essa fala de Lula, mas não estão dispostas a refletirem sobre o que está acontecendo contra o povo palestino. Aí fica um certo cinismo, né, e mau caratismo de muita gente que está entrando nessa história aí. É difícil, gente, para você, se você não é judeu, se você não é judia, para mim, enfim, nós entendermos o que significa existir uma força ou um movimento que queira nos eliminar por aquilo que nós somos. Você que nasceu em São Paulo, querer te eliminar porque você é de São Paulo, a mim porque nasci em Minas Gerais, a meus amigos porque nasceram no Rio de Janeiro, porque nasceram no Nordeste. Nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos que tem esse fantasma, né? Portanto, nós não sabemos como reagir ou como reagiríamos diante de uma situação como essa. A coisa descamba facilmente para o campo da irracionalidade, do instinto de sobrevivência. E aí todo mundo usa o argumento, né, que melhor se encaixa aí nas suas crenças, né? Então, tá bom, vamos apagar. Lula poderia pedir desculpas. Olha, desculpa, a comparação ela foi muito pesada, porque aconteceu na Segunda Guerra Mundial, de fato, não tem comparação. Mas o que está acontecendo é comparável ao quê? A massacre em Ruanda, como essa foto aqui, que eu estou mostrando para vocês, que gerou também centenas de milhares de mortos. O que pode ser? Como é que a gente trata desses refugiados lá em Gaza? Se não vítimas também de uma situação absolutamente inaceitável. 1 milhão de pessoas retiradas das suas casas por bombardeios para ficarem morando nessa circunstância. Se é que a gente pode dizer que isso é uma moradia, né? A gente vai dizer o quê? Não, olha, o que está acontecendo lá não é igual ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, não, tá? Mas é igual ao apartheid na África do Sul. Tá legal assim? O argumento fica bacana? Agora, esses argumentos, eles são suficientes para que se pare com o morticínio que está acontecendo lá? Ou a gente pode comparar também, né?
o que está acontecendo lá é comparável ao massacre que os turcos fizeram contra os armênios no começo do século passado? Isso aí alivia um pouco? Ah, não, esse tipo de comparação a gente aceita. Agora, comparar com o que está acontecendo, não. Ou como essa situação que, mais uma vez, em Ruanda, né? Então, gente, isso aqui é a faixa de Gaza, totalmente destruída. Eu procurei aqui foto de acampamento lá de refugiado. As fotos que a gente acha é só de destruição, né? Não tive nem muitas condições de trazer fotos aqui para vocês sobre esses assuntos. Que é uma situação extremamente delicada, mas é necessário que se tenha coragem mesmo de tocar na ferida. E o presidente do nosso país certamente está representando a maior parte do pensamento do povo brasileiro que não quer ver morticínio em lugar nenhum, sob qualquer tipo de argumento. Nós temos que defender a vida sempre, né? É isso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui com vocês, tocando nesse assunto hoje. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!